E aí, pessoal, beleza? Professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos fazer a correção da atividade da última aula. Então, nós começamos a estudar um dos assuntos que é um dos mais importantes da matemática e que é um dos assuntos que vocês mais vão usar na vida de vocês no dia a dia, certo? Que é porcentagem. Então, vamos lá para a primeira questão. Na venda de um tênis de R$ 150, um vendedor obteve uma comissão de R$ 12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então, pessoal, eu quero saber o seguinte: 12 representa quantos por cento de 150? Então, vamos fazer assim como nós aprendemos na aula passada. É só colocar 12 sobre 150. Então, nós vamos dividir 12 por 150 e depois o resultado transformar em porcentagem. Então, vai ficar, ó, primeiro, 12 e 150 dá para simplificar, certo? O que é simplificar? É deixar esses números aqui menores, mais fáceis de dividir, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso dividindo o número de cima e o número de baixo por algum número, certo? Mas tem que ser pelo mesmo número. Ó, se em cima eu dividir por 2, embaixo eu também vou ter que dividir por 2. Se em cima eu dividir por 3, embaixo eu também vou ter que dividir por 3. Se em cima eu dividir por 4, embaixo eu também vou ter que dividir por 4. E assim por diante, certo? Mas lembra, tem que ser pelo mesmo número. E lógico, tem que ser por um número que realmente dê para dividir, certo? Tem que dar uma conta, uma divisão exata, não pode dar um número quebrado. Por exemplo, 12 dá para dividir por 2? Dá. 150 também dá para dividir por 2? Também dá para dividir por 2. Então eu posso simplificar essa fração aqui por 2. Eu posso dividir em cima por 2 e embaixo também por 2, certo? Ou vamos ver se o 3 também dá certo. 12 dá para dividir por 2, ou melhor, por 3 dá. 150 também dá para dividir por 3? Também. Então eu posso simplificar essa fração dividindo o 12 e o 150 por 3. Dá para simplificar por 4? 12 dá por 4, 150 dá por 4. Vamos ver aqui, 150 não dá por 4, certo? Então essa fração não pode ser simplificada usando o número 4, certo? Então vamos usar o número 3, beleza? Vamos lá, ó. Na prática, vocês vão fazer o seguinte, ó. 12 dividido por 3, 150 dividido por 3, certo? Então, vai ficar assim. 12 dividido por 3, 4. Coloca o 4 aqui. Passa o traço de fração. 150 dividido por 3, 50. Ah, professor, mas ainda dá para simplificar, porque eu ainda posso dividir o 4 por 2 e o 50 por 2 também, né? Então vamos lá, ó. Vai ficar 4 dividido por 2 e 50 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Passa o traço de fração. 50 dividido por 2 dá 25. Opa! Consertar aqui, 25. Pronto, agora nós vamos dividir o 2 pelo 25. Vamos fazer aqui do lado, ó. 2, arma conta, dividido por 25. Mas o 2 é menor do que 25. Então a gente faz o quê? Acrescenta um zero e aqui um zero e uma vírgula. Mas 20 ainda é menor do que 25. Acrescenta mais um zero aqui e mais um zero aqui. Pronto. Agora nós vamos ter que encontrar um número que multiplicado por 25 vai dar 200. Ah, professor, eu não faço a mínima ideia qual é o número que multiplicado por 25 vai dar 200. E agora, o que eu faço? E agora você vai sair
tentando, ó. Vamos ver se é o 2. Então, vamos fazer 25 vezes 2. Quanto é 25 vezes 2? 50. Lembrando que eu quero que dê quanto? Eu quero que dê 200. Deu quanto? 50. Então, não é o 2. Vamos ver se é o 4. Vamos pular logo para o 4. 25 vezes 4. Quanto é 25 vezes 4? De cabeça, 100. Ó, eu peguei o dobro aqui, né? O dobro de 2, que é 4. E a resposta deu o dobro de 50, que é 100. Vamos então pegar logo o dobro de 4, que é 8, né? 25 vezes 8. 25 vezes 8 é 200. Então aqui a resposta dessa conta vai ser, ó. Bota aqui o 8. 0,08, certo? Ó, conferindo aqui. 8 vezes 25 dá 200. Subtrai que dá 0. Então, aqui nós temos 0,08. Vamos pegar esse 0,08 e transformar em uma porcentagem. Vamos transformar em fração, onde o denominador é 100. Aqui está muito fácil, ó, porque nós temos dois números, né, depois da vírgula. Então, nós vamos andar duas casas, ó, duas casas. Então, se nós vamos andar duas casas com vírgula, então embaixo vai ficar 100, ó. Você só vai repetir o número que está aqui, ó. Qual o número que eu tenho aqui? Qual é o número? 8. Repete o número 8 aqui em cima, ó. Repete o número 8 aqui em cima. Coloca aqui o número 1 e acrescenta a quantidade de zero, a quantidade de vezes que a vírgula andou. A vírgula não andou. Uma, duas casas até chegar no final. Então, você vai colocar 2 zeros. Então, vai ficar 8 sobre 100, que é exatamente a fração que eu estou procurando. Porque 8 sobre 100 é a mesma coisa que 8%. 8%. Então, a comissão desse vendedor aqui foi de 8%. Questão 2. Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Então, muita atenção aqui, pessoal, porque aqui eu quero saber a porcentagem de água no suco, certo? Eu quero saber o seguinte, ó. 120 representa quantos por cento no suco todo, certo? E o suco todo ele não é formado nem só por água e nem só pelo suco concentrado, né? O suco todo vai ser juntando essas duas misturas aqui, ó, certo? Então vai dar quanto? Quando eu juntar 120 mililitros de água com 80 mililitros de suco, eu vou ficar com quantos mililitros? 120 mais 80 vai dar 200 mililitros no total, né? Eu vou ter um suco com... No total eu vou ter 200 mililitros de suco. Então o que eu quero saber é o seguinte, ó. 120 representa quantos por cento de 200? Mesma coisa, ó. Vamos colocar aqui o 120 sobre 200. E já vamos simplificar a nossa fração, né? Ó. Vamos logo fazer o seguinte. Como eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, eu vou cancelar, eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar só 12 sobre 20. Então, a minha fração vai ficar assim, ó. 12 sobre 20, certo? Agora vamos fazer o mesmo esquema, vamos simplificar, né? Mesmo esquema da questão anterior. Vamos simplificar aqui, deixa eu ver aqui por quanto. Vamos simplificar por 2, né? Vamos simplificar por 2, ou seja, vamos dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Passo o traço de fração. 20 dividido por 2 dá 10. Ó, ainda dá para simplificar, não dá? Dá, então vamos lá. Ó. Vamos dividir mais uma vez por 2 em cima
e embaixo. Então vai ficar 6 dividido por 2 vai dar quanto? Ó? 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. Beleza? Agora não dá mais para simplificar. Nós vamos dividir o 3 pelo 5. Então vamos escrever aqui, ó, a conta 3 dividido por 5. 3 é menor do que 5, então acrescenta um zero, e aqui um zero e uma vírgula. Então vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 30? Então, muito fácil, né? Para quem já sabe a tabuada aí, já sabe que 6 vezes 5 dá 30. Coloca aqui o 30, 30, subtrai que dá 0. Então, deu 0,6. Agora, vamos transformar esse 0,6 em uma fração com um denominador igual a 100. Então, ó, nesse caso, a vírgula vai andar uma casa decimal, ó, né? Vai andar uma casa decimal, mas para que embaixo da fração apareça um 100, eu tenho que andar duas casas decimais. Então, eu vou andar mais uma casa decimal aqui. E nesse espaçozinho que ficou aqui, ó, nesse espaçozinho que ficou, eu vou colocar um. Vou preencher sempre com um zero, certo? Então, ó, vai ficar 60 sobre 100. Ou seja, esse suco aqui tem 60% de água, certo? Ele não é um suco puro, né? Não é um suco puro. 60% desse suco é de água. Questão 3. Vilma acertou 38 das 50 questões da prova de matemática de um vestibular. Quantos por cento dessa prova ela acertou? Então a prova tem um total de 50 questões. Eu quero saber, 38 representa quantos por cento de 50? Mesma coisa de sempre, ó. 38 sobre 50. Agora vamos fazer o quê? Vamos simplificar, né? Vamos simplificar por 2, que é mais fácil. Bem mais fácil, né? Para quem está começando agora. 38 dividido por 2, ou seja, qual é a metade de 38? A metade de 30, 15. A metade de 8, 4. 15 mais 4, 19. Então vai ficar 19. A metade de 50, 25. Pronto, a partir daqui não dá mais para simplificar. Então já vamos dividir. Ó. Arma aqui a conta. 19 dividido por 25. 19 é menor do que 25, faz o quê? Acrescenta um zero e aqui acrescenta um zero e uma vírgula. Agora, qual é o número que multiplicado por 25 vai se aproximar de 190? Nós já vimos em uma questão anterior que 25 vezes 8 dá 200, ou seja, multiplicado por 8 já passa de 190, né? Já dá 200, que é até o número próximo de 190. Então, vamos ver 25 vezes 7. 25 vezes, 25 vezes 7. 5 vezes 7, 35. 2 vezes 7, 14. Mais 3 que subiu, 17. Opa, o que é isso, hein? 17. Então, fica 175. Então, vai ser um 7 aqui. 7. 7 vezes 25 dá 175. E 190 menos 175 dá 15. 15 é menor do que 25. Então, a gente acrescenta um zero. Fica 150 dividido por 25. Qual é o número que, multiplicado por 25, vai dar 150? 7 vezes 25 dá 175. Então, vamos ver 6 vezes 25.
25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3 que subiu, 15. 150, certinho, ó. Então, aqui vai ser o 6. 6 vezes 25, 150. Subtrai que dá 0. Resposta 0,76. Agora, 0,76. Vamos transformar em fração, né? Que já estamos acostumados, ó. De cabeça aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 76 sobre 100, que é o mesmo que 76%. Questão 4. Quinta-feira passada, 5 dos 40 alunos de uma classe faltaram aula de educação física. Nesse dia, o professor registrou quantos por cento de faltas? O total de alunos são 40. Nós temos que saber o seguinte: 5 representa quantos por cento de 40? Então, vamos fazer aqui o de sempre, ó. 5 sobre 40, certo? Já dá para simplificar aqui, certo? Não dá por 2, né? Porque 5 não dá para dividir por 2. Dá para dividir por quanto? Por 5. 40 também dá para dividir por 5? Dá. Então, pronto, nós podemos simplificar por 5. Então, vai ficar, ó, 5 dividido por 5, 40 dividido por 5. Lembrem-se, tem que ser o mesmo número. O número de cima, o número de baixo tem que ser iguais. Eu tenho que dividir sempre pelo mesmo número, ok? Então, ó, 5 dividido por 5 dá quanto? 1. Passa o traço de fração. 40 dividido por 5 dá quanto? 8. Coloca aqui o 8. Agora nós vamos dividir 1 por 8. Arma aqui a conta. 1 dividido por 8. 1 é menor do que 8. Faz o quê? Faz o quê? Acrescenta um zero aqui. E aqui um zero e uma vírgula. Qual é o número que, multiplicado por 8, vai dar 10? Ou então, mais se aproximar de 10, né? 2 vezes 8, 16. Já passou. Então, tem que ser um número menor do que 2. Qual é? O número 1. 1 vezes 8, 8. Coloca aqui o 8. Subtrai 10 menos 8, 2. 2 é menor do que 8. Acrescenta um zero. Então, vai ficar 20. Qual é o número que, multiplicado por 8, vai dar 20 ou próximo de 20? É o 2, certo? 2 vezes 8, 2 vezes 8 dá 16. Subtrai que dá 4. 4 é menor do que 8, acrescenta um zero. Qual é o número que, multiplicado por 8, vai dar 40? O número 5. 5 vezes 8, 40. Coloca aqui o 40, subtrai que dá 0. Então, a resposta foi 0,25. Agora, falta o quê? Transformar em fração, certo? Então, vamos lá, vai ficar 0,25. Então, agora nós sempre vamos andar, ó, com a vírgula duas casas, certo? Sempre duas casas, já que eu quero que embaixo apareça um 100, certo? Então, a vírgula vai ficar bem aqui, ó, entre o 12 e o 5, certo? Então, vai ficar 12,5, ó. 12,5 sobre 100, né? E isso é o mesmo que 12,5%. Questão 5. Após uma apresentação de música, 250 espectadores foram entrevistados e opinaram sobre o show. Veja o resultado desta pesquisa. Aí nós temos uma tabela logo mais abaixo e o enunciado continua dizendo: observando a tabela, considerando o total de entrevistados, escreva a taxa percentual correspondente a cada opinião. Saber o seguinte, ó. Agora eu quero saber o seguinte: 150 representa quantos por cento de 250?
100 representa quantos por cento de 250? 30 representa quantos por cento de 250? E 15 representa quantos por cento de 250? Ah, professor, mas aí é muita coisa, muita conta. Gente, eu vou fazer de um jeito aqui mais rápido, ó, vocês vão ver, ó. Um jeito diferente, porque essa aqui dá para fazer de um jeito diferente, ó. Então vamos lá, item A. Vamos armar a conta, né? Armar a fração. Vai ficar 150 sobre 250. Então, vamos simplificar. Eu vou simplificar por 5. Então, vou dividir em cima por 5. E embaixo eu tenho que dividir por quanto? Por 5 também, né? Muito bem. Então, ó, 150 dividido por 5 vai dar quanto? De cabeça, vai dar quanto? Vai dar 30, né? Ó? Vai dar 30. Agora, 250 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 50. Vai dar 50, beleza? Então, ó, eu não vou mais simplificar essa fração e nem vou armar conta para dividir. Eu já vou logo transformar ela em uma fração com denominador igual a 100. Porque aqui está muito fácil, ó, embaixo eu tenho um 50. Para transformar 50 em 100, basta eu multiplicar por 2. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Por quê? Porque eu vou multiplicar em cima por 2? Porque embaixo eu tenho que multiplicar por 2. Então, em cima eu também tenho que multiplicar por 2, porque tem que ser sempre pelo mesmo número, certo? Uma fração você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Só dividir e multiplicar, viu? Cuidado, não vai somar nem subtrair não, certo? Então, vamos lá, ó. 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60. 50 vezes 2, 100. Então, item A vai ser 60%. Item B. Quantos por cento acharam bom? Então, vai ser 100 sobre 250. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Ó. Vou dividir em cima e embaixo por 5, né? Ó. Por quê? 100 dá para dividir por 5, certo? Então, vai ficar como, ó? 100 dividido por 5 vai dar igual a 20. Então, vamos colocar aqui 20. Passo o traço de fração. E 250 dividido por 5, eu já sei que vai dar 50. Acabamos de fazer, né? Então, agora, mesmo processo. Eu vou multiplicar por 2 para poder virar um 100. E se embaixo eu multipliquei por 2, em cima eu também vou ter que multiplicar por 2, certo? Então, 20 vezes 2 vai dar 40. 50 vezes 2 vai dar 100. Resposta: 40% acharam bom. Item C, regular. Então, vamos fazer a mesma coisa. 30, item C. 30 sobre 250. E para nossa sorte, 30 também dá para dividir por 5, né? Então, vai ficar, ó, 30 dividido por 5, 250 dividido por 5. E 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, vamos colocar aqui o 6. Passo o traço de fração. 250 dividido por 5, eu já sei que vai dar 50. Mais uma vez, vou multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Multiplicar por 2, porque eu quero que embaixo apareça um 100, certo? Então, 6 vezes 2, 12. 50 vezes 2, 100. Então, resposta 12. Opa. 12%. Item D. Item D.
15 sobre 250. E mais uma vez o 15 dá para dividir por 5. Então vamos lá. 15 dividido por 5, 250 dividido por 5. 15 dividido por 5, muito fácil, né? Dá quanto? 3. Essa aqui eu quero ver se vocês sabem. 250 dividido por 5 dá quanto? 50, muito bem. Então vamos lá agora, ó. Vou multiplicar por quanto? Em cima e embaixo, hein? Por 2, né? Ó. Eu quero que embaixo apareça um 100. Então, 3 vezes 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6. 50 vezes 2, 100. 3 vezes 2 dá 6, 50 vezes 2 dá 100. Então vai ficar 6 por 100. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com a aula de hoje e até a próxima. Valeu!